Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve direito penal, trânsito e segurança pública. A configuração do concurso material entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo. Você sabia que mesmo quando essas duas infrações ocorrem em sequência, elas não são tratadas como uma única conduta para fins de pena? Isso mesmo, a sexta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que nesses casos as penas devem ser somadas, já que os crimes são considerados autônomos com momentos distintos de consumação e proteção de bens jurídicos diferentes. Mas o que exatamente diferencia o concurso material do concurso formal de crimes? Por que a embriaguez ao volante é considerada um crime de perigo abstrato? E como que essa jurisprudência impacta julgamentos em todo o país? Para esclarecer essa e outras questões, eu converso agora com a professora e advogada de Direito Penal e Criminal, Cristiane Damasceno. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto tão instigante. Doutora Cristiane, começa explicando para a gente, então, o que caracteriza aí, em termos jurídicos, o concurso material e o concurso formal de crimes e por que essa distinção ela é tão relevante para o cálculo da pena? O concurso material é quando a pessoa, por meio de duas ações diferentes, acaba praticando dois delitos. E aí, na hora do cumprimento da pena, você faz a junção desses delitos, ou melhor, a somatória deles, e aí acaba por ter uma pena um pouco mais elevada. Então, por exemplo, se a gente tem lá a prática de um delito, como é esse que nós estamos tratando aqui, da embriaguez no trânsito e posteriormente de uma lesão corporal culposa da vítima, são dois delitos praticados em tempos diferentes e por isso nós vamos ter a somatória das penas. O STJ reafirmou que os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa devem ser considerados como concurso material, não é mesmo? Quais foram os principais fundamentos jurídicos dessa decisão? Bem, há quase, vamos dizer aí, um tempo muito pequeno, a gente percebeu que eles mudaram a orientação. Por quê, Tiago? Porque a lei de trânsito ela é uma lei de 1995, né? Então, a gente percebeu que houve uma mudança no comportamento dos motoristas no trânsito. Então, a gente percebe que a violência no trânsito, com o aumento da falta de atenção, de um limite de velocidade excessivo, tem provocado um aumento substancial da prática dessas condutas. Então, aí é muito claro que os intérpretes da lei, no caso aqui os ministros, eles também comecem a entender e a endurecer a aplicação e a interpretação da lei. Então, quando a gente fala da embriaguez no trânsito, em que a pessoa, ela, por exemplo, bebe ou usa algum tipo de substância entorpecente que tire a capacidade dela plena de ali fazer uma direção confiável com relação aos pedestres e aos outros motoristas, o fato da pessoa entrar dentro do carro, ligar esse carro e entrar dentro de uma avenida já caracteriza o delito de embriaguez no trânsito. E isso é um delito de crime abstrato, porque você não tem nenhum resultado concreto de lesividade a um terceiro. Ocorre que a sexta turma, e o relator desse entendimento foi o ministro Sebastião, entenderam que esses delitos eles ocorrem em momentos diferentes. Então, como eu disse há pouco, o fato da pessoa entrar dentro do carro e entrar na via já fez e já trouxe a consumação do delito de embriaguez no trânsito. E quando ela atinge uma vítima, como é o caso, por exemplo, aqui do Distrito Federal, onde a gente tem uma via chamada Eixão, que é uma via larga, né? De 3 faixas, tanto para ir quanto para vir, e as pessoas costumam, Tiago, passar por cima e não pelos túneis. Então, é muito comum os motoristas, às vezes, estarem até na velocidade da via ou acima da velocidade e atropelarem a vítima porque ela não tem a velocidade de passar correndo para o outro lado. Então, aí, nós estamos diante de um segundo delito que não foi praticado
no mesmo tempo da embriaguez, porque ela já se consumou quando o motorista entrou na via sob o efeito de substância ou alcoólica ou entorpecente. Sendo assim, como eu respondi na pergunta anterior, nós temos duas condutas praticadas em tempos autônomos e diferentes. E aí nós vamos ter a somatória das penas. E na prática, o que muda para o réu quando se reconhece o concurso material em vez do formal? No formal, você tem aí uma conduta que acaba atingindo dois objetos jurídicos. Então, por exemplo, se a pessoa está lá embriagada e acaba atingindo duas vítimas, ali no mesmo espaço e exemplo que eu dei há pouco, nós vamos ter um concurso formal entre as duas lesões corporais, porque com uma ação ele acabou atingindo dois objetos jurídicos diferentes, e aí nós vamos ter a punição por um só delito com a pena aumentada. No concurso material, nós vamos ter o somatório das penas. Então, se a gente tem uma pena de 2 anos com relação à embriaguez no trânsito, e a gente tem uma pena de 2 anos com relação à lesão corporal, nós vamos ter a punição pelos somatórios. Então, serão 4 anos. No concurso formal, você não soma, você pega a maior pena e aumenta ela um pouquinho. No concurso formal, você tem os somatórios, o que deixa a pena maior. E por que o crime de embriaguez ao volante ele é classificado como crime de perigo abstrato? E qual que é o impacto dessa natureza na configuração do concurso de crimes? É um delito de crime abstrato porque você não tem a lesividade a um bem jurídico que a gente consiga ver. Então, por exemplo, quando a gente pega o delito de homicídio e a pessoa vai lá e mata outra, a gente consegue ver aquele corpo, né? Então, esse é um crime de resultado, porque tem uma lesividade praticada contra a vida de alguém. No caso da embriaguez no trânsito, você não tem essa lesividade e este resultado contra alguém ou contra um bem jurídico pertencente a alguém. Então, só o fato das pessoas, Tiago, elas exporem a vida dos outros, a vida das outras pessoas, a algum tipo de risco, só isso atrai os delitos de perigo abstrato. Então, os delitos de perigo concreto, você precisa de um resultado, eu costumo dizer muito em sala de aula, visível. No caso do delito de crime abstrato, você não consegue ver. Então, a gente tem uma violação aí do princípio da confiança, que os outros motoristas confiam que uns e outros estão dirigindo ali, sabem dirigir, não estão dirigindo sobre o efeito de álcool. Então, você confia na habilidade dos outros que estão nas outras faixas. Agora, quando a pessoa está embriagada, e quem de nós não encontrou no trânsito alguém dirigindo, indo de uma faixa para outra? E aí a gente costuma ver que algo de errado está acontecendo com a pessoa, e na maioria das vezes a pessoa está embriagada. Então, este ato coloca em risco, por mais que ninguém tenha sido atingido, a vida ou a integridade física dos outros motoristas e dos pedestres. Então, no delito abstrato, você não tem um resultado que você consiga ver. Você só expõe as pessoas a algum risco. Doutora Cristiane, o STJ ele destacou nessa decisão que os dois crimes têm momentos consumativos diferentes aí, né? Explica melhor para quem nos ouve essa diferença temporal e a importância disso para o caso. Como a gente está dizendo sobre concurso material e nós vamos somar as penas, quando a pessoa entra no carro e coloca o carro dentro da via, porque tem esse detalhe também. Quando a pessoa está ali parada, embriagada, e ela não saiu com o carro para lugar nenhum, não tem como a gente dizer que há ali a prática de alguma conduta. Agora, quando eu tiro o carro, que eu dou ré, que eu estou no estacionamento, por exemplo, eu já estou praticando a conduta. Então, a conduta, Tiago, ela inicia, na verdade, a consumação dela se dá já naquele momento.
enquanto que a lesão corporal, ela se dá num momento diferente. Então, vejam bem, então, quando a pessoa tira o carro do estacionamento, que ela dá ré, o ato de dar ré e tirar já atrai a consumação da conduta. E aí, logo depois, e aí as pessoas estão pensando o quê? Quando estão ouvindo o nosso podcast, Cristiane? E se a pessoa está passando atrás do carro, por exemplo, né, Tiago? Que são momentos muito perto ali que está acontecendo. Veja, o fato dela ligar e dar aquela ré com aquele primeiro movimento do carro já atrai a conduta da embriaguez. Ela já está consumada. Então, se minutos depois a pessoa passa atrás do carro e sofre a lesão corporal, o momento, Tiago, já é diferente. Então, daí nós já vamos ter o somatório das penas. Então, o que a decisão falou? A decisão, ela disse que o momento consumativo, o que é consumação, gente? É quando se reúne todos os elementos trazidos na lei que definem o delito. Então, quando a pessoa veio, que a lei disse que ela não pode dirigir embriagada, o ato de dirigir já é o ato de dar ré no carro. E aí, quando ela esbarra na vítima que está passando atrás, nós já estamos num segundo momento e diante do concurso material, onde as penas serão somadas e a gravidade é maior para quem pratica as condutas. Ok. E como que a jurisprudência atual diferencia uma única ação com múltiplos efeitos de múltiplas condutas aí em sequência? O que acontece? Essa decisão do STJ, e eu acho que ela foi acertada, o ministro Sebastião, que é um ministro assim, bastante consensuoso, dedicado, e que tem um conhecimento aprofundado, então as decisões dele são muito bem vistas no mundo jurídico, por conta da fundamentação, do cuidado que ele tem de analisar os processos. Eu penso que essa análise que veio de forma inovadora e correta, ela traz dois momentos diferentes. E por conta, Tiago, da consumação do delito. Então, a natureza do delito, ele atrai a possibilidade de nós termos duas condutas criminosas, certo? Quando a gente falava das decisões anteriores, o que se entendia? Um concurso formal. Então, quer dizer, se entendia que com uma ação se praticava dois resultados. Então, o fato de dirigir embriagado e a lesão corporal, elas se uniam como se eu tivesse uma conduta só, eu consideraria a mais grave e aumentaria a pena dela. Agora, não, nós estamos falando e eles entenderam que os crimes se consumam em momentos diferentes, apesar de termos, no caso concreto, a multiplicidade de crimes, né? Mas eles acontecem em momentos diferentes. Então, por isso que as penas vão ser hoje aí unidas ou somadas. E esse entendimento do STJ já é algo pacífico ou há ainda divergências em tribunais estaduais sobre como interpretar aí essa simultaneidade ou a autonomia dessas condutas? Não há um consenso entre os tribunais, os juízes de primeiro grau, com relação a esse tipo de fato. Então, eu acho que o STJ, e o ideal, Tiago, era que a terceira sessão decidisse nessa mesma linha, para a gente não ter aí a possibilidade da quinta turma decidir de um jeito e a sexta decidir de outro, dando para as pessoas a possibilidade de apresentar os embargos infringentes, para que você possa unificar a jurisprudência do STJ, né? Então, é importante que a sexta turma já tenha se posicionado desse jeito, obviamente, mas aqui embaixo não há consenso com relação a esse concurso de crimes entre a embriaguez e a lesão corporal culposa, tendo decisões tanto pelo concurso formal quanto pelo concurso material. Ok, doutora Cristiane Damasceno, muito obrigado pela disponibilidade e essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigada, Tiago. Até mais. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.